Olá pessoal, meu nome é a professora Cíntia Oliveira e essa videoaula é introdutória da disciplina Políticas de Saúde Pública. A primeira coisa que nós temos que entender para compreender essa disciplina é o conceito ou a definição de políticas públicas, que vem a ser a totalidade de ações, metas e planos que os governos, seja ele federal, estadual ou municipal, traçam para alcançar o bem-estar da sociedade e o interesse público. Bem, trazendo esse conceito para a área da saúde, nós temos que as políticas de saúde pública, na verdade, são diretrizes, são ações que o governo estabelece, implementa em prol das necessidades de saúde da população. E nós temos, dentro da área de saúde, um dos maiores exemplos de políticas públicas brasileiras, que é o SUS, o Sistema Único de Saúde. O SUS, ele não nasceu de uma iniciativa governamental. O SUS, na verdade, ele foi uma conquista social. E nós podemos conhecer isso na história da saúde pública brasileira, através do movimento da reforma sanitária, que foi uma luta social em prol das conquistas do direito do cidadão, do direito à saúde da população e essa saúde como um dever do Estado. Bem, após esse movimento de reforma sanitária, o povo conseguiu realizar, através de todas essas buscas pelos seus direitos, a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que ocorreu em 1986. Esse foi um marco histórico para a existência do SUS. Mas, na verdade, o SUS passou realmente a existir formalmente com a Constituição da República Federal de 1988. E os princípios do SUS, eles estão estabelecidos já nos primeiros artigos da Constituição. O artigo 196 da Constituição e o 198, na qual a gente já pode visualizar os princípios do SUS. E diz assim, o artigo 196, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco da saúde e de outros agravos ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Nesse artigo, a gente já visualiza um dos maiores princípios do SUS, que é a universalidade no acesso aos serviços de saúde. No próximo artigo, de número 198 da Constituição, nós podemos evidenciar dois outros princípios do SUS, que é a descentralização, ou seja, as ações do SUS sendo realizadas no nível local de assistência, e não apenas dirigidas ao nível federal ou estadual. Um outro princípio do SUS é o princípio da integralidade, ou seja, do atendimento integral, seja desde a atenção básica de saúde até a atenção de média e alta complexidade. E um dos maiores princípios é o princípio da participação social, ou seja, o cidadão tendo o seu papel de fiscalização e também de elaboração de novas políticas públicas, ou seja, sendo participativo nessa política de saúde. O SUS, ele foi regimentado por duas leis orgânicas, conhecidas como Leis Orgânicas da Saúde, que é a Lei 8.080, de 19 de setembro de 90, e a Lei 8.142, que é a lei que regimenta realmente essa participação social no SUS. O SUS, ele possui alguns princípios doutrinários que nós falamos, de universalidade de acesso, ou seja, todos nós temos direito à saúde. Independente se você paga a previdência social ou não, independente da sua faixa etária, do seu credo ou da sua raça. A integralidade na assistência, desde a atenção básica, média e alta complexidade. A equidade, que seria a igualdade diante dos serviços de saúde, e a chamada participação social, como nós já vimos. Algumas diretrizes do SUS, que é a descentralização, a hierarquização, a regionalização e o financiamento do SUS. Bem,
Apesar de toda essa implementação das políticas, ou de todos os princípios e diretrizes que norteiam o SUS, ainda existem grandes desafios, e apesar de todos os avanços que o SUS tem até hoje. São 20 anos de conquista, 20 anos de assistência do SUS à população brasileira. Mas, devido à extensão territorial, à diversidade geográfica e cultural do Brasil, também associado a umas partes legais de regimento do SUS, que são um pouco complicadas para o entendimento até mesmo dos próprios gestores do SUS, houve necessidade de implementação dessa política. E em 2006 foi criado o Pacto pela Saúde 2006, com 3 dimensões ou 3 componentes, que é o Pacto pela Vida, o Pacto em Defesa do SUS e o Pacto de Gestão do SUS. O que quer dizer ou do que trata cada uma dessas dimensões? Vamos ver. Nós temos o Pacto pela Vida, que priva pela qualidade de vida da população brasileira. Nós temos algumas prioridades hoje que as políticas de saúde são voltadas para ela. Exemplo, nós temos a saúde do idoso, nós temos a atenção com relação ao câncer de colo uterino e de mama, nós temos a questão da mortalidade infantil e materna. Temos as doenças emergentes e endemias, que são prioridades também, mas um grande destaque é para a política de promoção à saúde. Não só a atenção quando o cidadão já está doente, mas promover a saúde através de práticas de exercícios, hábitos alimentares saudáveis. Essa é uma grande prioridade do SUS ou do Pacto pela Vida. Temos também a saúde mental e a saúde do homem como prioridades no Pacto pela Vida. O Pacto em Defesa do SUS, ele prioriza 2 grandes vertentes, que é o projeto permanente de mobilização social, na verdade, fazer com que a população se envolva a cada dia com esse direito da cidadania, que é o direito de ter a saúde sua, preservada, e a saúde coletiva, e essa saúde sendo garantida como dever do Estado. Uma outra vertente e um objetivo do Pacto em Defesa do SUS é a elaboração e divulgação da Carta dos Direitos dos Usuários, ou seja, esclarecendo realmente a população brasileira de quais são os seus direitos e como requerê-los. O Pacto de Gestão do SUS. O Pacto pela Saúde não teria muito significado se também não estabelecesse quais são os compromissos e prioridades que o gestor deve assumir diante da população, ou com a saúde da população brasileira. E nós temos que, para gerir o SUS de uma forma mais adequada, esse gestor, ele deve priorizar a descentralização, ou seja, as ações realizadas a nível municipal, a regionalização, a criação de regiões de saúde, para tornar essa assistência mais acessível a um grupo de pessoas ou região, cuidar do financiamento com as 3 contrapartidas do Estado, do federal, do estadual e do municipal, fazer um planejamento adequado, que deve ser utilizado, programação pactuada e integrada como um compromisso de gestão, fazer realmente a regulação funcionar, o processo de regulação desses serviços, garantir a participação e o controle social através da voz ativa dos conselhos municipais de saúde e estaduais, desenvolver a gestão de trabalho no SUS, como a qualidade da saúde do trabalhador, e também realizar a educação em saúde. Bem, essas são as diretrizes do SUS, essas são as políticas de saúde públicas que hoje são desenvolvidas no Brasil e que nós devemos conhecer. O objetivo dessa disciplina é fazer com que você seja inteirado diante dessas diretrizes, dessas políticas, e que passe a ser um cidadão participativo na gestão do SUS. Muito obrigada.